Não importa se você é pobre, que dá prazeres nada nobres. Uma frase do Stolas que não define apenas ele e o Blitzo, mas boa parte da série de Helluva Boss. Isso porque trata muito sobre a desigualdade entre os ex-Goishas e outros seres acima, até os seres do inferno, como os Diabretes e também os Hellhounds. E no episódio 11 da segunda temporada, que trata um pouco desse assunto, já que foi o julgamento totalmente injusto do Blitzo, teve um personagem que chamou muito a minha atenção. Não só a minha atenção, mas a sua também, que é o Vassago. O Vassago teve sua primeira aparição lá no piloto de Hazbin Hotel. Nós vemos ele lá junto quando a Veg fala dos Overlords. E lá nós vemos lá o design do Vassago. O Vassago sofreu uma alteração. Antes ele foi feito para ser um Overlord em Hazbin Hotel, mas ele foi trocado, retirado e foi para Helluva Boss para se tornar um ex-Goetia. Nós podemos dizer que foi o único personagem de Hazbin Hotel que conseguiu ir para Helluva Boss sem dar nenhum problema, já que a Vision Pop reutilizou o design desse personagem. Isso é muito interessante para se pensar. Mas continuando no assunto, uma característica muito impressionante do Vassago, ele não é tão arrogante e não se acha tão superior assim aos seres abaixo dele, como os próprios Diabretes, já que ele estava, digamos, a favor do Blitzo. O Vassago não conhecia o Blitzo, como o Asmodeus e também a Beelzebub, que conhecia o Blitzo e por isso estavam na defesa dele. E com certeza o Vassago estava na defesa do Blitzo por causa que o Stolas estava envolvido. Talvez o Vassago e o Stolas tenham algum tipo de relação que nós não sabemos, mas sabemos que ele estava sim a favor do Blitzo para defender ele e também chamar o Stolas. E outro ponto bastante legal e importante do Vassago é que ele tem uma certa rixa com o André Alphys. Nós sabemos que o André Alphys é um dos maiores antagonistas atualmente de Helluva Boss e conseguiu seu plano de tirar tudo do Stolas, algo que o Vassago com certeza não queria. Então eu acredito que o Vassago seja uma oportunidade e uma força para ajudar contra o André Alphys, já que o Stolas sem poder ele não pode fazer muita coisa, mas já o Vassago, que é um ex-Goisha bastante forte, aí sim pode dar uma certa proteção a MP e também aos Stolas. Uma das minhas previsões no futuro dessa série. Mas não é só isso que eu quero falar. Eu fiz toda essa apresentação, eu usei o Vassago como exemplo, já que ele não foi o primeiro a definir um ser abaixo dele, um ser considerado inferior. Nós tivemos outros exemplos na série que não tiveram nenhum tipo de preconceito pela falta de poder, como um exemplo que é o Asmodeus e o Freezalore. Olha só o interessante, no episódio Oz da primeira temporada, o Asmodeus disse que o Stolas iria pagar por seguir o seu coração. Durante a música dele com o Freezalore, ele avisou que isso poderia dar ruim para ficar com Blitzo. E o que aconteceu no episódio 11? Sim, exatamente, o Stolas perdeu tudo, assim como o Asmodeus tinha falado no episódio 7 da primeira temporada. Já o Asmodeus e o Freezalore, eles começaram como um casal hipócrita, que tinha apenas luxúria e não amor. Mas conforme foi desenvolvendo os dois, nós vimos que é amor de verdade, não amor pecaminoso, já que o Asmodeus é o pecado da luxúria, é um amor romântico, e os dois se consolidando como um dos melhores casais que nós temos nessa série. Já outro pecado é a Beelzebub. Ela apareceu no episódio 8, um episódio que deu muito problema. A segunda temporada saiu antes do episódio 8 e depois de algum tempo o episódio 8 saiu. Mas a Beelzebub, ela é diferente dos outros pecados, já que ela é bastante festeira, ela dá comida aos convidados, ela quer mais que os convidados se divirtam. Ela foi legal com os convidados que vão nas festas dela. E não é à toa que ela namora o Vortex, que é apenas um Hellhound. Ela não se preocupa com o status, não se preocupa com nada. Ela namora com ele porque ela quer. E ela parece que cuida muito bem dele, ela parece que trata bem ele. Se a Beelzebub quiser, ela pode destroçar, ela pode fazer o que quiser com o Vortex e ele não pode fazer nada. Mas não é isso que nós vemos na interação dos dois. Claro, nós vimos pouco deles, mas o simples fato dela namorar com o Hellhound mostra muito da personalidade da Beelzebub e mostra que ela não é igual aos outros demais, assim como o Asmodeus e também o próprio Stolas. Então nós podemos dizer que pode ter mais personagens que são igual ao Stolas, Vassago, Beelzebub e também Asmodeus, que não se preocupa com o status ou poder da pessoa que mais ama ou a pessoa que mais gosta. O Vassago nós não sabemos muito bem o motivo dele, mas querendo ou não, ele não é tão arrogante como os demais. Então por isso aquela frase do Stolas na música dele definiu muito bem boa parte dessa série, que é: não importa se você é pobre, que dá prazeres nada nobres, pois o importante mesmo não é a quantidade de dinheiro ou poder e influência que você tem, e sim o que você agrega na vida da outra pessoa. Tanto o Freezalore, o Vortex e o Blitzo
talvez entregaram o mais importante, que foi o amor verdadeiro. E eles perceberam isso e usaram o amor, podemos dizer assim, para superar essa desigualdade que tem no inferno, melhorando um pouquinho mais algo que já tá ruim, porque eles estão no inferno e não tem muito o que fazer. Mas com bons exemplos que nós temos nessa série, dá força mais às teorias e crenças que a Charlie tem, que nós vemos lá em Hazbin Hotel. As coisas que nós vemos em Helluva Boss, nós podemos dizer que agrega algo a mais em Hazbin Hotel, e eu achei isso muito interessante. Mas aí, eu quero saber de você. E se você chegou até aqui, eu quero que você faça um favor para mim. Durante esse vídeo, eu escrevi uma palavra errada. Então, seu objetivo é comentar e escrever qual palavra errada eu fiz nesse vídeo, já que eu tenho um costume de escrever algo errado, seja no título, no próprio vídeo, uma palavra errada, que vocês vão lá, comentam que está errado e eu corrijo. Então eu resolvi transformar isso numa interação com vocês, para nós se conhecer bem melhor e nós interagir bem mais. E aí, você achou a palavra errada que eu escrevi? Comente aí, sua opinião é muito importante.